Professora Dariane, pra mim tá muda a senhora. Não sei se a senhora está falando conosco. Oi, pessoal, tudo bem? Eu estava na outra sala, tá bom? Ah, ok, agora está saindo. Obrigada, professora. De nada. Acredito que está todo mundo, eu vou aguardar todo mundo entrar, tá bom? E aí eu vou pôr as recomendações, tá bem? Fiquem tranquilos, não tem problema nenhum, não. Podem ir chegando, tá bom? Pessoal, obrigada. Estou liberando mais uns colegas aqui, tá bem? Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Se tiver mais alguém que vai entrar, eu já. Aqui a gente está conseguindo, eu estou conseguindo verificar os nomes, tá bom? Tá. Stefano, é o seguinte: deu problema, tá, gente, no Moodle. Então, o que que acontece? Aqui nessa sala, nós temos 46 estudantes, tá? Eles são da turma, essa sala que foi aberta aqui é para quem entrou em 2024-2. O professor Márcio Curralo, ele abriu uma sala para quem é de 2023, tá bom? Só que deixa eu lembrar uma coisa, nessa aula de hoje aqui, tem aluno que é da turma de 2023 que tem que fazer, tá? Então, nesse primeiro momento, vai seguir aquele horário, vai ver, vai fazer a sua aula. Se depois, porventura, tiver aula na outra turma, é só me avisar aqui depois no chat, que aí a gente passa o link da sala de lá, tá bom? Agora, nesse momento aqui, a aula é de prática docente, referente à turma de 2024-2, tá bom? Vou colocar aqui, ó. Tá bom? Tá aí no chat. Espero que todos já e todas já tenham conseguido acessar, tá bom? Então vamos. Alguma outra dúvida, pessoal? Isso, Daniele. Tá? Isso. Aí você pode ir para outra turma. Isso, vai ter. O pessoal vai ter que sair lá da sala do encontro que a gente já colocou. Isso, vão ficar, Théo, vão ficar. Tá bom? Vocês vão ficar aqui. Quem é de 2024-2, gente, vai ficar aqui para essa aula minha aqui, para a aula que vem na sequência, que é do professor Alex. O professor Alex vai entrar aqui.
Depois, das 9h30 até as 10, vocês têm um intervalo, tá bom? Aí, gente, é só fechar a câmera, fechar o microfone na hora do intervalo, sai, e depois volta para as aulas que vocês vão ter na sequência, tá bom? Eu vou me deter um pouquinho mais, gente, na nossa conversa de hoje, que tem a ver com a tarefa que vocês vão ter que fazer, tá? No decorrer do bloco 1, vocês estudaram sobre identidade e formação docente, tá? Essa parte de identidade e formação docente, em linhas gerais, né, para vocês, toda a parte teórica e prática que o professor deve agregar no decorrer da sua formação para poder dar aula, tá bom, gente? Então, na verdade, e também essa escolha, né, por resolver ser professor. Então, os materiais que foram propiciados para vocês a leitura no decorrer do bloco 1 tem a ver com essa dinâmica, né? Quais são as bibliografias necessárias ou os teóricos necessários, né, que vão auxiliar vocês na formação e a se identificar como professores. Por que isso? Por que nesse curso isso é importante? Porque muitas vezes vocês fizeram os bacharelados de vocês, ou fizeram os cursos técnicos, né? Ou tecnólogos, e nesses cursos aí, a pessoa é formada para atuar numa linha mais prática da sua escolha profissional, e vocês não têm as disciplinas pedagógicas, tá? Então, por isso que aqui nesse curso a gente, e também por uma questão legal também, vocês têm estágio, né? Justamente porque esse estágio, ele deve conversar com os autores que vocês leem, né? No decorrer da prática docente, seminário de prática 1 e seminários de prática 2. Em apoio a essas disciplinas, vocês vão ter a disciplina de psicologia, vocês têm a disciplina de história da educação, tá? E as outras disciplinas, como educação dos direitos humanos, sociologia e fundamentos sociofilosóficos, tá? Que vão auxiliar ou vão convergir para vocês aprimorarem a formação de vocês voltada para a docência, tá bom? Quanto a isso, gente, nas leituras que vocês fizeram no decorrer do bloco 2, tudo certo? Ficou? Pode colocar no chat, quem quiser abrir o microfone, levanta a mão e pode falar, se ficou compreendido isso. Sim ou não? Sim, ficou claro. Ficou sim. claro? Uhum, sim. Bom, que bom. Vocês vão ter alguns autores, tá, pessoal? Como é o caso do Saviani, que nessa disciplina a gente usa bastante, o Barreto, Gatti, que são autores que eles vão falar para vocês que é importante vocês agregarem à formação técnica de vocês alguns conhecimentos pedagógicos que oportunizem, né, um entendimento global, polissêmico dos alunos de vocês, tá? Então, por que isso aí a gente procura valorizar bastante isso? Porque como vocês devem ver no dia a dia, a profissão docente, muitas vezes, é muito desvalorizada, né? O professor, muitas vezes, ele não é entendido como uma pessoa que é pesquisadora, que é uma pessoa que é um estudioso, né? Porque vocês, em cada uma das escolhas profissionais que vocês fizeram, vocês passam por aperfeiçoamento, muitos de vocês já dão aula, né? E vocês têm um aprimoramento técnico que vocês fazem e que o professor, ele também faz, né? Só que o que acontece? O professor, ele vai estar em sala de aula, ele vai dar aula das disciplinas que ele se formou, né? E com isso, muitas vezes, não é entendido, né? Então, no caso de vocês, que alguém está... Só um momento, vou abrir aqui.
Isso, tá? Olha, o Edson ele colocou uma pergunta aqui bem importante, gente. É assim, ó. Todos os autores que vocês forem ler, tá? Eles foram selecionados e trabalhados aqui no nosso. Por favor. Oi? Marcos, se você puder fechar o microfone. Gente, assim, ó, todos os autores que eles foram selecionados para trabalhar aqui no nosso curso, eles vão fazer um entrelaçamento entre a área técnica e a pedagógica, tá? Então, quando vocês forem para o estágio de vocês, é claro que vocês vão estar trabalhando dentro do eixo de formação de vocês vão estar acompanhando as aulas de um professor, tá? Nesse momento aí, o que é importante? Vocês conhecerem o trabalho que esse professor está fazendo, quais são as bibliografias para a parte técnica dele que ele usa, tá bem? Por quê? Porque esse professor, ele vai utilizar um grupo teórico, tá? Para referenciar o material da aula técnica que ele está dando. Então, vocês vão pegar isso aí no plano de aula do professor, vão anotar, vão ter tudo isso com vocês. Quando vocês forem produzir o relatório de estágio final de vocês, do curso, tá? Vocês vão agregar esses teóricos que esse professor, que vocês acompanharam a aula, utilizou, né, na verdade, para fazer as suas aulas, e também as referências bibliográficas que a gente usa aqui do curso. Então, por exemplo, Saviani, o Paulo Freire, tá? Então, esses autores, eles vão fazer a base do relatório de vocês, tá? Só que veja, isso tudo, pessoal, quando vocês forem fazendo, estiverem fazendo o relatório final, eu vou estar acompanhando, tá? E aí eu dou algumas sugestões, vou orientando vocês na produção do material, vocês não precisam usar todos os autores, mas aquele autor que melhor define o trabalho que vocês vão estar fazendo. E aí a gente orienta para isso. Tudo bem? Tá? Tá tendo uma dúvida muito significativa, gente, sobre o material relativo à aula inaugural, tá? Essa aula daqui que eu estou dando para vocês, o que eu fiz, tá? Eu montei um material para auxiliar e que eu vou colocar lá na aba do encontro síncrono 1 da minha disciplina. Esse materialzinho aqui, ele vai ter uma síntese que vai ajudar vocês a pensarem um pouquinho na tarefa de vocês, tá bom? Então, não precisa se preocupar, vai estar lá. Tem aluno que está perguntando sobre a aula inaugural. A aula inaugural, gente, é um materialzinho um pouco maior, tá? Ela vai ficar disponível para vocês. Ela está pronta já, tá? Só que vocês viram como é que o Moodle, a gente está em algumas abas, a gente está fazendo ajuste, tá bom? Então aí eu preciso que esse ajuste esteja pronto e eu vou colocar lá, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode entrar direto em contato comigo pelo meu e-mail, tá bem? Tá com dúvida a respeito de alguma coisa, tá? Veja, pessoal, para vocês pensarem um pouco nessa parte da prática de vocês, docente, tá? Vocês vão ter contato com alguns documentos, como, por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases, né? O Catálogo Nacional de Cursos. Por que o Catálogo Nacional de Cursos, né, técnicos, tecnológicos, é importante para vocês, gente? Porque através desse catálogo, vocês vão verificar quais são os eixos que se atrelam à formação de vocês. Então, isso é bem importante a gente fazer a consulta, não só na minha disciplina, como também depois vocês vão ter na disciplina da professora Maria Aparecida, né, lá em Seminários de Prática 2 e 1, vocês vão ter isso aí para o aluno não entrar em desespero e já entrou no curso agora e já quer trocar o eixo, sem nem verificar se no lugar onde ele mora tem ou não disciplinas que podem agregar para o seu estágio, tá bom? Então, a gente tem essa documentação justamente para vocês fazerem uma relação entre a teoria e a prática, tá?
e poder embasar os trabalhos de vocês aqui. Pois não, Camila, pode falar? Olá, bom dia. Eu ia até entrar em contato, me organizar para chegar aí uma sexta-feira presencial. Eu fiquei me questionando se eu conseguiria colocar 2 eixos. Na verdade, Camila, é o seguinte: na questão do estágio, não depende tanto do eixo que você, de seja um ou dois. Uhum. Você tem que ter o estágio, é uma prática que a gente, ela está envolta na prática docente de vocês aqui no curso. Só que vocês têm que tomar cuidado, gente, porque o estágio ele tem um limitador para vocês. Vocês vão poder fazer só 6 horas diárias de estágio e 30 semanal. Uhum. Dentro das disciplinas que a escola onde vocês selecionaram tenha isso. Então, não adianta eu querer fazer em 2 eixos, né? E eu não conseguir as disciplinas, eu vou ficar pulando de um eixo para o outro, tá bom? Isso, para mim, como orientadora e professora de vocês, não me cria problemas, mas pela minha experiência com outros alunos que já tentaram fazer isso, gente, criou bastante situações, Ah, sim. tá? Tanto em termos de registro de material, tá? Começa a criar um material bastante significativo, grande, tá? E uma coisa que eu gosto de sempre avisar, gente, quando o aluno está com dúvidas sobre a questão do estágio, eu procuro marcar ou um atendimento síncrono ou presencial. Uma coisa que eu sempre peço é que vocês entrem em contato comigo por e-mail para a gente fazer uma marcação, tá, de horário adequado para atender as demandas de vocês e também respeitar um pouco, porque assim, gente, eu não oriento estágio só do curso de vocês, tá? E eu tenho horário dentro do IFE que eu também estou dando aula presencial. Então, o que já aconteceu? Tá? Aluno chegar lá presencialmente, sem avisar nada, e eu estar em aula. Nesse horário, eu não posso sair para atender, tá? E muitas vezes eu tenho 5 aulas seguidas. Então, o procedimento entre em contato comigo por e-mail, eu marco um horário de atendimento. O horário pode ser síncrono, como pode ser o meu horário de atendimento ao aluno que é presencial, tá? O horário de atendimento presencial, gente, eu vou colocar aqui, tá? Ok, obrigada. Tá, pessoal? Tá aí marcadinho para vocês aí. Eu acabei de colocar aí para vocês no chat, tá? Para todo mundo já ter. O atendimento presencial com horário marcado pelo e-mail é esse aí. Então, é importante que vocês marquem horário, tá bom? Porque eu já tive essas situações que eu relatei antes. Oi, Alexandre, tudo bem? Pode falar. Posso falar? Pode. Bom dia, Alexandre, turma 2023. Não tem nenhum professor na nossa sala. Só um pouquinho, Alexandre. Ó, a sala que eles abriram é essa que eu vou colocar aqui. Foi essa que o professor Curralo abriu, tá, Alexandre? Tá aí.
é para a turma dos alunos de 2023. Obrigado, desculpa atrapalhar. Vai. Não, fica à vontade. Bom, então, pessoal, tudo certo? Tudo entendido? Por favor, esse link que eu acabei de colocar ali, gente, é somente para quem é de 2023. Vocês são alunos de 2024, tá bom? Então, aí é a importância, assim, ó, gente, nós vamos levar em consideração aqui, tá? Dentro da prática docente, que vocês devem ter já percebido nas leituras, que sempre os autores vão falar entre teoria, prática, vinculada à experiência, tá? Então, essa experiência que eu me refiro e que os textos estão se referindo também é dessa prática do chão da sala de aula, tá? Que vocês devem observar. Então, o que acontece? Foi pedido para vocês, do encontro síncrono, uma tarefa. Essa tarefa é um pequeno memorial, aonde vocês vão relatar, gente, como é que foi as experiências de vocês no ensino médio, como é que foi a trajetória de vocês até vocês escolherem a profissão de vocês hoje, e vocês vão relatar um pouco, né, o que é esse trabalho que vocês desenvolvem hoje, a escolha da profissão de vocês e tudo. Veja, não é um material, vocês não precisam colocar comprovação, nem nada. Vocês vão escrever a experiência. Dentro dessa experiência, pode ter tido situações positivas e situações que não foram tão positivas, tá bom? Para a nossa tarefa. E é isso que vocês vão fazer o relato, tá? Ficou compreendido isso, gente? Vocês conseguiram entrar lá na aba da minha disciplina e ler? Tá? Então, não é um relato grande, tá bom? Mas é um relato aonde vocês podem colocar assim, ó, gente. O que acontecia na educação no período que vocês estavam no ensino médio, que vocês recordam? Teve algum fato marcante? Então, aqui eu estou falando, depois eu até posso colocar também um áudio, se vocês acharem adequado, eu coloco lá a respeito disso, tá bom? Em relação à tarefa. Mas tem a ver com isso, tá? Vocês escolherem o momento que vocês estavam fazendo ensino médio, o que aconteceu dentro desse ensino médio aí, desse período lá, em termos de educação, né? Quais foram as experiências legais que vocês tiveram no ensino médio? Quais foram aquelas que, de repente, não foram tão boas? Depois vocês escolheram a profissão de vocês, o que motivou a isso, né? E aí vocês relatam um pouco essa trajetória, né? O que aconteceu, que período é esse, né, em termos de educação e tudo. Levando em consideração os autores que a gente leu e esse material que vocês vão ter que desenvolver. Então, não é um material longo, tá? É um materialzinho até bastante curto para vocês fazerem. Então, não precisa, assim, a pessoa se estender muito, né? Não é 10, 20 folhas. Lembrando, gente, que o arquivo de vocês é em PDF, tá bom? Para vocês postarem. Então, assim, eu procurei destinar uma folha padrão lá, porque já está com os dados de identificação do curso, está com os dados de identificação do meu, então aí já da disciplina, então já fica um pouquinho mais fácil, tá bom? Vocês podem usar essa, ela está em Word, e aí depois é só salvar em PDF quando vocês terminam de escrever. O relato, ele é um relato autoral, tá bom? É um relato que vocês estão produzindo em relação à prática e à vida de vocês, acadêmica, tá bem, gente? Nesse relato, eu brinco um pouco, às vezes eu brinco, não levem a mal, mas assim, nesse relato, vocês devem se deter às questões educacionais de vocês, ensino médio, escolha da profissão e escolha da formação superior que vocês optaram em fazer, tá bem? Muitas vezes, no decorrer, tem coisas pessoais que se mesclam, tá? Se for um fato bastante significativo, que, de repente, o que acontece? Às vezes interrompeu um período da educação porque teve que fazer uma outra
coisa relacionada à vida pessoal, não tem problema. Se quiser relatar, pode relatar também, tá? Mas é só para vocês ficarem entendendo que é um material autoral, é de vocês ali, tá bom? Então, procurem escrever com calma, fazerem esse relato, não envolve muitas páginas, tá? Eu já deixei lá especificado o que é, e assim que terminar a minha aula, eu vou colocar na abinha lá de vocês o material que eu deixei, que eu fiz especialmente para a aula de vocês, tá bom? Para essa aula síncrona de vocês, para ficar lá registradinho, já com alguns autores, alguma coisa, para facilitar se vocês precisarem de algum respaldo, tá bom? Gabriel, é o seguinte. Posso fazer uma pergunta? Desculpa. Só um momento, tá, Lana? Gabriel, é assim, ó. Você tem que entrar em contato com a CED, que é a Coordenadoria de Educação à Distância. O que eu sugiro, Gabriel? Você vai ter aula hoje com o professor Márcio Curralo, tá? A hora que você tiver aula com ambientação em EAD com ele, você passa para ele essa tua situação, tá? E ele vai poder, às vezes, te auxiliar de maneira mais produtiva, tá bom? Tudo bem? Entendido? Tá? Isso. Quando for na aula de ambientação em EAD, por quê, gente? Porque o Márcio, ele trabalha com vocês dentro do Moodle, e aí ele pode ver. Pela minha experiência, muitas vezes, o que acontece, tá, gente? Na hora de se logar, às vezes a pessoa está se logando, às vezes por um caminho diferente, que às vezes bloqueia, às vezes tem um problema do e-mail. O que quando eu digo isso, o que acontece, tá? Tem alguns estudantes que já fizeram curso no IFE, tá? E aí, o que ocorre? A pessoa fez curso no IFE, ela ganha, toda vez que vocês se inscrevem no IFE para algum curso, vocês têm um prontuário, vocês têm uma outra situação de acesso de matrícula e tudo. E, às vezes, na hora de se logar no Moodle, a pessoa resgata esse prontuário antigo, tá? E aí, para o curso nosso aqui, é o prontuário que vocês se matricularam. Então, às vezes, pode ser isso que está dando essa inconsistência, tá bom? Mas eu sugiro que daí converse direto com o professor Márcio, que daí ele pode ver e sinalizar isso para vocês, tá bom? Lana, você ia perguntar alguma coisa? Referente à atividade, né, proposta, quando a gente vai expor aí nesse relato as experiências, as nossas experiências, você pediu para vir citando os autores que a gente já vem estudando nessas semanas passadas. E aí você pede com citação mesmo? Eu dou a minha experiência, vou relatar a minha experiência, e no final coloco a citação do autor X, que foi aonde eu me deparei com... Isso, você coloca, tá bom? Pessoal, vamos acostumar no curso aqui, a quando vocês forem fazer referência de algum autor que vocês estudaram, tá? Verificar e colocar a bibliografia de acordo com as normas de ABNT, tá? Então, assim, ó, eu usei o Paulo Freire. Então, Paulo Freire 2006, tá? Ou Paulo Freire 1995, tá? Mas qual foi o livro do Paulo Freire, tá bom? E às vezes a gente tem essas referências aí também na ementa da disciplina, qualquer coisa que precisar, a gente auxilia. Mas procurem sempre referenciar a citação do autor da onde vocês pegaram, e o nome dele, e o que vocês fizeram de forma completa, tá bom? Porque existe uma situação que é eu ler um autor e fazer um grifo meu, uma opinião minha em cima do que eu li, tá bom? Mesmo assim, ele foi baseado na leitura de uma pessoa. Outra coisa é eu estar pegando uma situação exatamente como é do autor, tá? E eu esquecer de colocar referencial bibliográfico. Fica incorreto, tá bom? Então, sempre que usar o referencial bibliográfico, tá? Como é do autor lá, pegou lá Saviani, ele citou lá a importância da experiência, da valorização profissional, vou colocar o referencial dele completo, tá bom? Procurem seguir as normas de ABNT,
tudo direitinho, para vocês sempre já irem acostumando a fazer assim. Porque senão depois começa a ficar com dúvida ali, dúvida aqui, tá bom? E outra coisa muito importante, tá, gente? Os professores, eles orientam vocês no desenvolvimento da tarefa, no para fazer a tarefa, tá? Então, leiam com atenção o que é pedido lá, e aí façam o que está sendo pedido. Fica bem mais fácil, bem mais simples e dá certo, tá bom? Não tem erro quanto a isso, não. E aqui, eu acho que no primeiro encontro presencial nosso, eu citei, gente, se porventura alguém, em algum momento, resolver que vai usar, tá, ChatGPT, por favor, avisa que usou em alguma parte do seu texto, tá bom? Porque a gente já comentou, quando é autoral, é vocês que fizeram. Então, não use inteligência artificial, apesar de auxiliar, de ter muitas coisas positivas para agregar para a gente, mas quando é autoral, eu prefiro ouvir a opinião, ouvir ou ler a opinião que você, como aluno, está colocando, tá bom? Porque o ChatGPT ele vai fazer, tá? A gente já sabe disso. Então, procurem diferenciar o trabalho de vocês, tá? É autoral. Então, cuidado para não ter nenhuma problemática em relação a isso, tá bom? Vou passar aqui agora para o professor que vai entrar agora aqui para vocês, que é o professor Alex, tá? Oi, João, tudo bem? Pode falar. Professora, e a chamada? Pessoal, a chamada... Oi? Não precisam se preocupar, não, gente. Eu vou pedir que vocês coloquem aqui no chat de vocês, só dá um nomezinho de vocês aqui, tá bom? Fala lá, oi, tudo bem? Mas lembrem-se o que eu falei para vocês, tá, gente? Não fiquem logando e deslogando, tá bom? Por que isso aí é importante vocês permanecerem na sala na hora da aula do professor? Porque às vezes a pessoa não entra na aula do professor e o professor vai fazer o chamamento do link dele aqui, e aí o que acontece? Ou vai fazer o recurso de puxar a chamada, que a gente tem uma lista que o Meet também produz uma lista aqui para gente, e aí o que acontece? Bem na hora que o professor faz isso, o aluno não tá, porque se deslogou. Então, evitar isso aí, tá bom? Para não dar problema para vocês. Bom, eu sei que eu tenho aqui, gente, 53 alunos, tá bom? Então, eu peço que vocês mantenham, né, se são 53, salvo aqueles que muitas vezes fazem só essa disciplina, mas não precisam fazer psicologia ou outras, tá bom? Eu sugiro que daí não fiquem mudando, né? Alguma coisa nessa nossa situação aí, tá bom? Mas eu acho que de resto vai dar tudo certo, né? Vocês estão aí presentes e não tem problema nenhum, não. Façam as tarefas, tá, gente? Para evitar qualquer situação, façam as tarefas de vocês. Não esqueçam, essas tarefas são importantes, tá bom? É bem importante ter as tarefas, então, feitas, entregue dentro do prazo, tá? Que foi pedido para vocês. Então, não esquecer de entregar dentro do prazo que está sendo reservado, tá bom? Para evitar que depois fiquem com alguma situação aí difícil, tá bom, gente? Então, procurar fazer isso. Professor Alex já está aí. Professor Alex, se quiser tomar a frente, falar,
Fica à vontade. Estou desligando meu microfone. Pessoal, uma boa aula para vocês hoje. Obrigada. E desculpa pelo transtorno do início, tá bom? Tá, bom dia a todos e todas. Obrigado, Dari. Eu vou começar, então. Eu não sei se está dando para ouvir bem, porque o meu computador está com problema no áudio e ele vai oscilar também a câmera. Então, em alguns momentos, eu não sei se dá para ouvir. Dá para ouvir? Tá, joia. Então, bom dia, né, a todos, a todas. E ficou combinado, então, que hoje nós faríamos um encontro, esse encontro, né? E durante, eu não sei o tempo, é 1 hora e meia ou 2 horas? É 1 hora. É 1 hora. Então, o que eu fiz? Eu olhei o material, né? Só que antes eu queria dar um pequeno recado, que eu anotei aqui, né? E depois a gente prossegue. Teve algum aluno que me perguntou sobre atestado médico, perdeu uma tarefa e gostaria de saber, né, a questão do atestado médico. Então, a informação que eu tenho aqui é o seguinte: existe a organização didática do Instituto Federal que é válido para todos os cursos. Então, se alguém tiver algum problema relacionado à saúde, pode acessar, né, essa organização e é direto com a Secretaria de Graduação. Então, eu não poderia receber por fora esse tipo de demanda, porque para não quebrar a regra, né? Então, existe uma regra geral para todos, então a pessoa ela teria que entrar em contato com a secretaria, não teria problema algum, né? Se ela teve, né, de fato, um problema de saúde, ela está respaldada, né, pela legislação. Esse, acho que seria, assim, o recado que eu tinha. Não sei se a aluna que me perguntou está, né, online, mas depois a gente pode ver. E, então, a questão do atestado, depois a inscrição também para a palestra da professora Cida Gazotti, que vai ocorrer durante a CDCITEC, né? A inscrição ocorre do dia 23 ao dia 26, né? E a palestra ela vai ocorrer no dia 28/9. Então, é importante também a participação, porque a partir dali você vai ter a sua presença validada, você vai ter a possibilidade de fazer o trabalho, tudo, né? Então, isso é importante. Eu acho que esses 2 recados, eles são, assim, era mais urgente que eu queria passar, né? E entrar direto, então, no tema, né, que eu pensei para discutir hoje com vocês, né? Vocês vão ver que a tarefa que eu indiquei, ela está relacionada a esse tema, e é uma tarefa simples, porque ela está ligada ao que vocês já fizeram. Então, é uma questão que eu defini ali, e aí vocês vão responder, né, de acordo com o texto da Maria Helena de Souza Pato, que dá sequência àquela série de discussões. Então, eu vou falando, e à medida que eu for colocando as questões, vocês vão, enfim, né, depois a gente pode deixar alguns minutos para o debate. O que acontece? Eu acabei exagerando na quantidade de páginas, né? Eu escrevi 10 páginas para uma aula, não dá tempo. Então, a minha ideia foi o seguinte: eu olhei o material e eu optei por tratar a história da psicologia no Brasil, que eu acho que ela tem relação direta com a educação, né? Eu não daria conta também de abordar toda a história da psicologia, embora ela seja uma ciência jovem, né? É uma ciência que ela se consolida como saber científico no século XIX, mas se a gente for recuar até a Grécia, a gente não sai do lugar. Então, eu selecionei aqui um conjunto de ideias, né? Vocês vão ver que eu vou lendo alguns trechos, né? E aí a gente vai devagar, a gente vai expondo, né, com mais reflexão e se tiver a possibilidade do debate. Eu não sei, quem acompanhou o vídeo, né, quem acompanhou o vídeo documentário e leu o texto da Aline Lima, percebeu, né, que a construção de um país moderno, de um Brasil moderno, necessitava necessariamente da construção de um homem novo. E essa construção de um homem novo estaria sob responsabilidade da educação. Mas a educação deveria, por sua vez, no processo de construção desse homem novo, se pautar em propostas pedagógicas. Então, a pedagogia tem um papel vital nesse processo, né? E aí é importante a gente distinguir, né, a educação da pedagogia. Educação tem relação com a pedagogia, mas não é a mesma coisa, né? A educação ela tem um sentido amplo, e a educação ela pode ocorrer em vários ambientes, que não necessariamente o ambiente escolar.
esse aparelhamento chamado escola é um dos locais onde a educação se efetiva, mas ela pode ocorrer em outras instituições, por exemplo, a família educa, né? A igreja educa. Então, a educação tem um sentido amplo, tanto que a palavra escola vem do grego, né? Escolé. Escolé significa tempo livre. E a pedagogia, também constituída por dois vocábulos, né? Pedo e agogé. Pedocriança, agogé, a arte de governar, governo, né? Então, pedagogia, a arte de governar a criança, ou depois a ciência de governar a criança. Então, isso é importante pontuar. Então, a gente pode dizer, com base no vídeo e com base no material posto, que a psicologia, vindo como uma ciência nova, aliás, uma ciência super jovem, né, século XIX, ela vinha dar contribuição e subsídio não só para o papel do professor, para o papel do docente, mas também para a escola como um todo. Então, nesse sentido, a história da psicologia no Brasil, ela é anterior, inclusive, ao descobrimento. Isso é uma forma de colocar, agora a gente precisa nuançar um pouco essa questão, né? Ela começa a se constituir a partir do descobrimento, sobretudo com a Companhia de Jesus, depois Inácio de Loyola, quer dizer, é uma longa história, não dá para simplificar muito, né? Assim, então, ela tem uma história, ela tem uma trajetória, né? A constituição da escola. Você tem várias fases de desenvolvimento até chegar, né, na chamada escola nova, enfim, ela tem uma longa história. Mas aí, o que é posto? Né? Inclusive, uma das debatedoras do filme coloca, né, do documentário coloca, que se você for pensar em termos de relação com a natureza, relação consigo mesmo, com o grupo, o próprio índio já tinha uma certa psicologia, né? O próprio índio já manifestava nuances psicológicas, e aí ela coloca nesses termos. Então, as relações entre psicologia e educação no Brasil, na verdade, são identificadas desde o período da colônia. Então, quando se fala, por exemplo, na expressão, se usa a expressão crianças rudes, né? Era sugestivo que não se praticasse castigo físico contra essas crianças. Embora saibamos, né, que os castigos físicos eles sempre foram aplicados nas escolas. Né? Eu lembro a vocês, né, que o castigo físico ele foi abolido no século XX, meados do século XX, nos anos 80 ainda, você tinha escola que praticava palmatória, praticava castigo físico. Na Inglaterra, por exemplo, os castigos físicos eles foram abolidos da escola depois da Revolução Liberal, socialista, acho que, se não me falha a memória, depois dos governos de tendência socialista que aboliram os castigos físicos. Né? Então, eles sempre foram vamos dizer, uma estratégia de você dominar, de você controlar a criança, o menino, né? Enfim, era uma forma de educar, acreditava-se que era uma forma coerente de educar. Hoje nós sabemos que não, né? Porque quando você usa violência, você aberra qualquer tipo de relação do adulto com a criança. Então, foi uma forma equivocada, como a gente vai ver depois, né? A gente vai discutir depois essa questão. Então, quando a escola ela se constitui, ela faz até uma analogia, né, no vídeo documentário, que ela coloca o seguinte, né, dentro de uma sociedade deísta, de uma sociedade teológica, onde você tem, né, o apoio, por exemplo, na Bíblia, e você tem a leitura da Bíblia como uma fonte de inspiração, a pergunta que fica é, qual a melhor forma de interpretar a Bíblia? Né, se você tem várias traduções, qual a melhor forma de interpretação da Bíblia? Da mesma forma, a escola, quando a escola ela começa a se constituir como um aparelho de Estado que vai promover a educação do jovem, adulto, ou do cidadão, a pergunta que se coloca é quais os conteúdos que essa escola deve oferecer para formar a vida civil, a vida, né, enfim, a vida do adulto. E um marco importante que ela coloca também no documentário foi a proclamação da República com o advento do pedagógico, né, por Benjamin Constant. Então, Rui Barbosa, ele foi
uma das grandes cabeças, né, que vai trabalhar no sentido de promover a educação no país, sobretudo com os pareceres que ele redigiu em 1882 a 1883, os famosos pareceres de Rui Barbosa. O que ele faz? Ele é convidado para escrever um parecer sobre a educação, né? Rui Barbosa, ele vai até a Europa e ele levanta toda a produção literária produzida na Europa, sobretudo a França, e ele produz um parecer de quase 1000 páginas. Se não me falha a memória, são 5 volumes, uma coisa assim, assombrosa, né? Um volume imenso. Ele produz porque a ideia era justamente trabalhar no sentido de construir o homem novo. Então, nesse movimento, né, nesse movimento de construção do homem novo, o ensino ele se torna obrigatório. Então, na hora que eu digo, olha, todas as crianças em idade escolar devem estar, todas as crianças na escola. É a escola uma atividade obrigatória para a infância, para as crianças. Então, eu começo a me perguntar, e o Estado é que vai fazer essa pergunta, essa indagação, né? Ele vai colocar isso, ele começa a se perguntar sobre a eficiência dessa escola, né? A eficiência dessa instituição. E no final do século XIX, então, dando um salto, né? No final do XIX, a psicologia passa a ser reconhecida como ciência autônoma, principalmente com os trabalhos em Leibniz, de Wundt. O predecessor dele foi Francis Galton, né? Eu vou falar dele um pouquinho, se der tempo. Então, principalmente com os trabalhos dele. E depois, nos Estados Unidos, também ela passa a ser reconhecida mais como uma sub-área no interior da filosofia. Então, a partir do século XIX, a gente pode dizer que a psicologia ela vai deixando de ser uma sub-área da filosofia, ela vai deixando de ter um braço na biologia, outro braço na fisiologia, e ela passa a se constituir como ciência autônoma dentro de uma matriz positivista. Isso é importante. Então, para você entender a história da psicologia, você tem que entender o que está se passando no mundo no século XIX, sobretudo na segunda metade do século XIX, né? Porque o que ocorreu na sociedade pós-revolução industrial, século XVIII, e o que vai ocorrer no campo da filosofia, no campo das relações em geral, né? Da economia, da política, você tem que entender para você começar a entender qual a proposta dessa psicologia, como que ela nasce no interior do movimento positivista, né? Ela é positivista no momento em que ela nasce, tanto que ela é experimental, né? Ela vai nascer nos laboratórios ali, junto com a biologia, por exemplo, né? E a gente vai ver depois que todo o trabalho no sentido de você aplicar a psicometria, de você usar os métodos ligados aos testes, tudo isso tem um ranço ligado ao positivismo. Não sei se vocês sabem o que é o positivismo, mas o positivismo ele é uma vertente da filosofia, ele é uma doutrina da filosofia criada, desenvolvida por Auguste Comte, que é um filósofo francês, né? E ele vai simplesmente definir a ciência como válido, né? Ele vai simplesmente definir os campos de saber científico como aqueles que estão aptos a trabalhar os dados empíricos e as experiências. Aquilo que sai fora disso não é ciência. E uma classificação tradicional que ele faz da ciência, que todos nós aprendemos, ele classifica a ciência num edifício hierárquico, né? Começando com a matemática. Então, a matemática seria a primeira. Matemática, depois física, que é matemática, astronomia, física, química e, por último, a sociologia. Então, a sociologia seria uma espécie de física social. Então, ele tem uma visão romântica da ciência, ele romantiza a ciência e ele coloca a ciência nesse patamar onde ele descarta qualquer possibilidade da via crítica, da contradição, da ruptura. Isso não entra na perspectiva positivista. E a psicologia, ela nasce nesse contexto, né? Então, nesse século XIX, o que a autora coloca, né? Então, se eu pego nesse período que a escola está se configurando, está adquirindo esse desenho, essa configuração, então, se eu pego as crianças com a mesma idade, coloco numa sala de aula, numa turma,
com um professor único, no mesmo ambiente, ou isto é, se eu controlei todas as variáveis, né, então, crianças na mesma faixa etária, com a mesma turma, com o mesmo professor, na mesma sala de aula, a pergunta que fica é por que determinadas crianças aprendem e outras não? Por que surge, então, o famoso fracasso escolar? Então, o fracasso escolar ele é um fenômeno do século XIX. Ele começa no século XIX, mas eu lembro a vocês que quem cunhou essa expressão fracasso escolar foi a Maria Helena de Souza Pato, num trabalho gigantesco que ela desenvolveu nos anos 80, cujo título é Fracasso Escolar, uma história de submissão e rebeldia, onde ela vai fazer uma crítica ácida e uma crítica contundente à chamada psicologia experimental, essa psicologia de laboratório que praticamente rotulavam as crianças através dos testes de inteligência. Ela questiona todos esses testes, ela tem um trabalho que ela orientou de um estudante dela, onde ela faz a leitura dos testes, né, para vocês terem uma ideia. Então, tinha teste ali, cuja resultado era criança com personalidade primitiva. Um outro resultado de teste era o seguinte, criança cujo resultado dos testes não cabe na tabela. Então, uma coisa positivista, uma coisa extremamente prejudicial, né, no sentido da formação do indivíduo, e com claro viés de classe. Então, esse livro eu recomendo, assim, quem tiver a possibilidade, eu posso até indicar depois, né, para vocês. Então, o fracasso escolar, ele nasce nesse contexto, ele começa a se configurar ali. Ele é um fenômeno que surge a partir do momento em que você constitui as escolas graduadas, e que você estabelece uma seriação, né, muito rígida, e que você tem um exame no final. Então, na hora que eu vou me perguntar o que é que está acontecendo, por que os alunos não estão passando, por que os alunos não estão progredindo, por que tem alguns alunos que ficam e outros vão, uns aprendem e outros não, ou alguns alunos ficam retidos, uns aprendem ou não, ou seja, se eu controlei todas as variáveis, né, e se eu pude, então, agir dentro dos preceitos, né, da pedagogia, da didática, por que existe, então, o tal do fracasso escolar? Essa é a grande questão. E a pedagogia, e é nesse momento, então, que a psicologia é convidada para fazer, para compor, junto com a pedagogia, um trabalho no sentido de oferecer respostas, dar respaldo ao trabalho do professor, ao trabalho docente, ao trabalho em sala de aula. Então, essa relação da psicologia com a educação, isso foi falado, né, nos dois textos, não sei se vocês se lembram, e eu vi isso no trabalho que vocês fizeram, inclusive, alguns trabalhos, essa relação da psicologia com a educação, ela já vem ocorrendo, né, desde o século XIX no Brasil, mais intensamente, e ela tem início, a sua presença está muito ligada aos primeiros laboratórios de psicologia escolar, que começaram dentro das escolas normais, ainda no sentido de avaliar a percepção de alunos, de avaliar os processos de aprendizagem, a percepção dos alunos, de avaliar como eles aprendem. Esse aluno aprende ou deixa de aprender. Então, a gente pode dizer, né, que essa psicologia de algibeira, como a Maria Helena de Souza Patos denominou, ela produziu, através da sua prática inicial, né, pelo menos a gente está falando do século XIX, final do XIX e ainda o correr do XX. A grande mudança ocorre nos anos 80. Não sei se vai dar tempo aqui de falar, mas, enfim, a grande mudança ela vai ocorrer com o advento da teoria crítica no interior dos trabalhos. Depois a gente já tem com a psicanálise, né, o advento da psicanálise, já começa uma abertura, né, no começo do século XX, nos anos 10, né, entre a década de 10 e a década de 20, com os trabalhos do Freud, né, você vai ter ali uma primeira transformação, um primeiro salto, mas ainda uma psicanálise descolada da realidade. Essa é a crítica feita à psicanálise. A partir do momento em que a psicanálise vai avaliar o aluno e vai dizer, olha, o teu fracasso se deve em função da tua relação com o seu emocional, o contexto em que você vive, o núcleo familiar, a culpa continua sendo da criança.
Então, o que os testes de psicologia atestam, na realidade, o que eles atestam é a condição de um sujeito, né, do indivíduo, assumir ele mesmo a culpa pelo seu fracasso, seja por meio da ideia de que ele é inferior em relação aos demais porque ele tem um QI baixo, seja porque ele pertence a um núcleo familiar desprovido de cultura, que vai ser a grande ideia, né, que vai explodir nos anos 70 com a ideologia da carência cultural. Mas nos dois casos, né, o indivíduo, a culpa pelo fracasso ainda é a criança. Então, é a criança que tem o QI baixo, então as salas dos anormais e dos normais, as salas especiais, elas começam a aparecer aí nesse período justamente para você selecionar, para você hierarquizar e dizer, olha, você vai, você fica, você vai, você fica. E a psicanálise, ela poderia ter feito um trabalho mais consistente, mas na medida em que ela ficou presa a esse ideário, né, de você ainda continuar imputando à criança a culpa, na medida em que a criança, né, o indivíduo, ele é posto como responsável porque ele provém de um ambiente desprovido disso, daquilo, de cultura, de um ambiente familiar conturbado, e isso afeta o seu emocional, ela também não consegue, ela não consegue muitos avanços, né? O grande avanço vai ocorrer, realmente, de fato, depois dos anos 80, né? Com os trabalhos de Bourdieu e Passeron, que são dois sociólogos conhecidíssimos, né? Dois franceses, com a ideologia da reprodução, onde eles vão desnudar toda essa realidade escolar na França, e depois também são alguns trabalhos que vão ser lidos, né, no mundo todo. Então, a gente pode dizer, né, que não foi só a psicologia que sofreu dessa contaminação, que a gente pode dizer, metódica. Outras ciências também, né? Se você pega, por exemplo, a geografia, você tem uma geografia positivista, que justificava os imperialismos através de uma ideia chamada determinismo cultural. Se você pega a antropologia, você tem também a antropometria, sobretudo a antropologia do século XIX, não a antropologia do século XX. A antropologia do século XIX também era a igual título da psicologia e a igual título da geografia, ela também era uma antropologia que justificou todos os imperialismos, todos os imperialismos, na medida em que ela classificava e hierarquizava a sociedade, dizendo, por exemplo, que a sociedade africana era uma sociedade inferior, constituída de bárbaros, inferiores, selvagens. Todo mundo já estudou isso na escola. Então, isso não é um mérito da psicologia. A gente está tratando aqui da psicologia, mas se você pegar toda a matriz científica do século XIX, começa com Bacon, porque é bom estudar um pouquinho de ciência, né, da história da ciência. Ela começa com Bacon, com o método intuitivo, ela começa ali no século XVI, XVII, avança com Descartes, e o século XIX, então, com o Augusto Comte, ele vai, então, contaminando aqui e ali, e as ciências vão aderindo, porque atende aos anseios da sociedade. A gente não pode esquecer que a sociedade industrial, ela está no seu apogeu, ela começa a se desenvolver a partir do século XVIII. Como é que você justifica a desigualdade de classes? Você não pode usar como argumento a exploração, porque se você usa esse argumento, você quebra e você completa o discurso ideológico, que é um discurso lacunar. Então, você tem que usar argumentos que justifiquem essa desigualdade. Quais são os argumentos? Bom, a classe trabalhadora é uma classe inferior por isso, aí você vai nomeando, você vai, enfim, você vai taxando essa classe de vários atributos que mostra, ao fim e ao cabo, que ela é uma classe inferior e, portanto, justifica a desigualdade, né? Então, a desigualdade não está, por exemplo, numa jornada de trabalho exaustiva de 20 horas, como se trabalhou durante a primeira Revolução Industrial. Eu lembro a vocês que a jornada de trabalho chegava a 20 horas, 17 horas.
Tem uns trabalhos, tem um estudo maravilhoso do Engels, que se chama Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. E nesse estudo, ele vai mostrar como era o trabalho de crianças de até 10 anos, uma coisa pavorosa. Uma coisa pavorosa. Então, como é que você justifica uma sociedade dessa se você não mobiliza argumentos rebuscados, se você não vai buscar na ciência? Fica difícil você justificar, né? Ou você justifica pela natureza ou por uma vontade divina. Agora, a partir do momento em que você põe as claras, né, o que está acontecendo na sociedade, etc., a partir dali você quebra esse discurso ideológico, que é um discurso, como a Chauí explica, a ideologia é um discurso lacunar. O que é a ideologia? Ideologia é um conjunto de ideias, cuja finalidade é falsificar a realidade. Só que esse discurso ele é um discurso lacunado, cheio de lacunas. Se eu preencho o discurso, eu quebro a ideologia. Então, a nossa tarefa um pouco vai ser a partir dos anos 80 do século XX, vai ser justamente ir quebrando pouco a pouco e rompendo, que é uma história de ruptura, né? E rompendo com essa psicologia tradicional e com essa psicologia cuja função era basicamente anestesiar e produzir, né? Aprofundar, né, as desigualdades. Então, isso vai acontecendo. E na entrada, por exemplo, a partir dos anos 10, né, ela coloca, a gente vai ter uma guerra, né, que foi a Primeira Guerra Mundial. Uma guerra que Freud vai dizer que depois da Primeira Guerra Mundial, a humanidade nunca mais seria a mesma. Porque foi uma das guerras mais terríveis, né, do ponto de vista do humanismo clássico, da humanidade, porque foi a guerra de trincheiras, né? E o Freud vai dizer isso acho que no Mal-Estar na Cultura, ou numa carta que ele escreve para Albert Einstein. Né? Os dois têm uma correspondência. Por que a guerra? Né? A violência, o tema é violência, e a pergunta de Einstein é por que a guerra, e o Freud vai dar toda uma explicação, né? Dizendo que depois da Segunda Guerra, da Primeira Guerra Mundial, a humanidade nunca mais seria a mesma. Por quê? Entre outras coisas, porque os soldados, não se notou, diz ele, que os soldados que regressavam do fronte voltavam mudos e sem experiência a transmitir. Então, essa é uma ideia que está ali. E por que isso é importante para nós? Porque esse período vai colocar uma nova exigência para a educação, né? Ela vai colocar uma nova exigência que é justamente a pergunta onde a humanidade falhou, onde nós falhamos enquanto humanidade, onde nós falhamos enquanto sociedade, que permitiu, por exemplo, que a Primeira Guerra ocorreu, a Segunda ocorrerá, e Auschwitz vai ocorrer nesse meio tempo, né? Inclusive, tem um texto do Adorno que se chama Educação após Auschwitz, onde ele analisa, né, a barbárie que foi o século XX. Né? Então, não se entusiasme, a educação ela vai ter um papel primordial, porque a humanidade não aprendeu nada, anos de renascimento, depois o iluminismo filosófico, né? Livrar o homem do medo, torná-lo senhor de uma natureza desencantada, quer dizer, todo o ideário iluminista que coloca o ser humano como a obra-prima da natureza, você regride à barbárie, né? O século XX, então, passa a se questionar a educação, passa a colocar, né, essas questões, e aí qual é, e aqui eu vou citar a autora, porque eu acho importante, então qual é a grande virada que se dá da década de 10 para a década de 20? Primeiro a gente tem aí uma guerra, que foi isso que eu falei, né? Essa guerra ela é importante, porque depois que a Primeira Guerra Mundial vai ocorrer, você vai ter um surto, um desenvolvimento gigantesco. Em Genebra, você vai ter, por exemplo, vai nascer o Instituto Jean-Jacques Rousseau, em Genebra, vai ser o lugar em que você vai ter toda uma discussão sobre a educação para a paz, a educação pensada no movimento de construção de uma solidariedade, de uma paz universal, de uma paz perpétua. Então, a pergunta é, nós, enquanto sociedade, falhamos? Se nós falhamos, é porque a gente não conseguiu construir uma solidariedade orgânica, solidária, pacífica. Então, para a gente fazer isso, ou seja, para atingirmos esse objetivo, a gente tem um instrumento. Que instrumento é esse? A escola obrigatória. Então, isso, por um lado, associa a psicologia ao trabalho, porque essa relação solidária, ela também está ligada a uma relação de reconstrução da sociedade, reconstrução do mundo, e, enfim, isso tem a ver com a questão da vocação e do trabalho. Tanto que você vai
você vai presenciar uma série de discussões, né, sobre esse tema, quer dizer, o princípio da escola ativa, que depois a gente vai chamar de escola nova no Brasil, fundamentalmente nos anos 20, mas o princípio que está aí é da escola ativa, é a escola da atividade, a escola do trabalho. Não mais se mensura a inteligência, mas também se verifica qual qualidade de aprendizagem que essa criança precisa, né? E é no momento em que as clínicas começam a se implementar, tal. Então, a gente nota que é um movimento de construção, ruptura, continuidade e descontinuidade, ruptura. E a gente nunca pode analisar, isso já vou adiantando para vocês, para eu poder concluir, a gente nunca pode fazer uma análise histórica, qualquer tipo de análise, né? Isso eu sempre aprendi, eu aprendi isso com um grande historiador chamado Eric Hobsbawm. Ele escreveu uma obra monumental, já é falecido, a obra dele mais famosa é a Era dos Extremos, né? E ele escreve, então, uma obra denominada Engajamento e sobre História, o que é a história. E nessa história ele vai dizer o seguinte, nesse artigo, ele vai dizer o seguinte, que a gente precisa, quando vai analisar um fato, ou quando a gente vai analisar um processo, nunca fazê-lo levando em conta apenas a continuidade, mas a descontinuidade e a ruptura também. Então, a sociedade, ela é contraditória, ela não é uma sociedade harmônica, ela é contraditória, ela é constituída pela contradição. É por isso que a gente tem, então, esses movimentos. Então, para abrir um pouco, eu estou vendo que tem gente levantando a mão, eu vou encerrar, então, para a gente abrir aqui para o debate. Tinha muita coisa, são 10 páginas, eu sabia que não ia dar tempo, porque isso daqui eu costumo falar em 2, 3 aulas, calma, mas tudo bem, acho que ali, pelas leituras, deu para complementar muitas ideias, né, que eu coloquei ali. Então, o grande salto vai ser os anos 80, quando você vai ter a imersão da teoria crítica da sociedade, e com o método, né, o materialismo histórico dialético vai exercer um papel muito importante, porque o materialismo histórico dialético, o grande mérito do método é não analisar a história como um varal, que você vai pendurando fatos, datas e nomes. Isso a Maria Helena de Souza Pato fala o tempo todo. Quer dizer, quando eu analiso a história da psicologia, a história da geografia, a história da ciência, eu não posso ter essa atitude, não é, de analisar apenas como se fosse um varal, onde eu penduro dados, fatos, isso tem importância para consulta, para você chegar, acessar, consultar, mas eu tenho que analisar do ponto de vista da sua criticidade, né, a sua crítica, eu tenho que colocar tudo em questão, né? Então, o materialismo histórico, ele trouxe um contributo valioso, porque é a partir desse método que eu penso a história como ação humana, como ação efetiva do homem, né, construindo e reconstruindo a sua história, né? Então, a psicologia, ela vai beber muito dessa fonte, sobretudo com os trabalhos que vão aparecer depois, né, ligado ao Vygotsky, né, a esses grandes pensadores e psicólogos, sobretudo o mesmo Jean Piaget, enfim, você vai ter uma outra psicologia já transformada. Não significa que hoje você aboliu, né, todo o ranço que essa psicologia tradicional carrega. Você ainda vai encontrar isso em alguns trabalhos, em alguns escritos, mas a psicologia, ela passa por um processo de modificação, de transformação a partir dos anos 80. E eu acho que assim, vale, então, para terminar, uma pequena frase aqui da professora Ida Martins, quando ela diz o seguinte, né? Podemos afirmar que cabe à psicologia educacional e à psicologia escolar contribuir, junto com outros conhecimentos, e principalmente em profundo diálogo com a sociologia, com a antropologia, com a história e com as neurociências, contribuir para esse conhecimento que dê fundamento a um projeto pedagógico. Por outro lado, nós temos a ação profissional do psicólogo, que pode ser um mediador importante, juntamente com esses pressupostos, né, sejam incorporados, de fato, na prática do professor. Aí ela cita uma experiência vigorosa em Guarulhos, não sei se vocês se lembram, em 2001, quando ela vai trabalhar em Guarulhos com educadores, e a impressão que ela tem
é que é uma outra frente, né, onde os educadores têm, sim, um corpo adormecido, diz ela, não por culpa deles, né, obviamente, mas se eu tenho, por exemplo, o meu corpo enrijecido, adormecido, eu não penso, por exemplo, que a criança precisa ter um corpo solto. Então, continuamos sempre com uma educação do corpo rígido, sentadinho na carteira. Eu acho que o teatro, assim como as outras artes, vem mexer para desestruturar essa educação de 500 anos. Ela termina com essa frase. E aí a psicologia, assim, para terminar, a gente pode encontrar, né, hoje, por exemplo, uma grande crítica que é feita também à ação da pedagogia e da própria psicologia na escola é com relação à medicação, né? Como que você hoje medicaliza as crianças, no sentido de você conseguir um comportamento adequado para combate da indisciplina, da violência, né? Então, hoje você tem, por exemplo, estudos que mostram, né, que a indisciplina, é importante deixar claro o seguinte, né? A gente não pode advogar a favor de uma escola sem autoridade do professor e sem disciplina. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, né? Eu acho que a nossa sociedade, ela cultiva uma ideia muito equivocada de liberdade absoluta. Não existe liberdade absoluta. E o próprio Freud mostra, na sua psicanálise, que eu só posso ter um comportamento ético adequado quando eu limito a minha liberdade muito rigorosamente. Quando eu acentuo a minha liberdade ao máximo, eu perco o comportamento ético. Então, as crianças, hoje, ela precisa da autoridade do professor, porque a autoridade, ela é um meio, a gente vai discutir isso um pouco mais à frente, não hoje, mas a autoridade, ela contribui muito para a formação do ego. A primeira forma de autoridade é familiar, né? A segunda forma de autoridade é a escola. Hoje a gente vive um processo complicado às avessas, porque há um enfraquecimento da autoridade do pai e da mãe, ou do adulto em casa, e há vamos dizer, a criança, ela fica à deriva, né? E ela abraça qualquer modelo de autoridade. Não são todos os modelos de autoridade que são progressistas, né, que levam ao desenvolvimento. Pelo contrário, hoje existe uma coisa chamada influência digital, que, do meu ponto de vista, é um desserviço, não só para crianças, mas para homens adultos e respeitáveis. Eu acho que é isso. Eu vou até tomar um pouco d'água, mas aí, assim, vocês vão perguntando, se quiser escrever, se eu souber responder também, não sei se eu dei conta. Era muita coisa, né? Eu ia fazer uma síntese melhor, mas aí eu não sabia se ia dar tempo, aí acabou 10 páginas, eu sabia que eu não ia conseguir, mas eu acho que a ideia principal, né, pelo menos da leitura, enfim, ela perguntou se eu não respiro. Eu tenho que beber água, porque... Obrigado. Então eu vou fechar aqui, vocês podem, então, colocar... Ou não precisa ser uma pergunta também, pode ser uma colocação, uma reflexão, uma crítica. Eu vou fechar, então, Eu acho que teve uma pessoa que levantou a mão, queria falar, levantou a mão. Então, pode falar, Marco. Professor, bom dia. Eu queria te fazer uma pergunta em relação a esse último conteúdo que você colocou agora sobre a liberdade do aluno e a ética, enfim. E aí, como o nosso tema, nosso curso ele é voltado para o ensino médio, eu queria te fazer a pergunta em relação exatamente a esse público. Eu imagino que a ética e a liberdade, ela vem numa construção que deriva da família, mas vem do passo a passo, desde o jovem, da criança, e ele vem sendo moldado naquela ética, naquele costume, naquela educação, e a gente acaba trabalhando naquele sentido e facilitando depois quando ele se torna um jovem já educado, já ético e já comprometido. E quando ele não vem nessa construção, quando ele vem desconstruído, quando ele vem desmontado dessa ética e chega para nós no ensino médio completamente avesso a qualquer tipo de ordem, qualquer tipo de regramento, quando ele chega no ensino médio, já no final da linha do ensino obrigatório, quando ele chega nessa formação ruim, onde que essa teoria se encaixa e onde que a gente consegue trabalhar essa inserção nesse aluno já de 15, 16, 17 anos,
onde que a gente consegue e como que a gente consegue trabalhar nesse aluno a inserção da ética, do respeito, da moral e da ligação entre uma boa aula e um bom comportamento dentro da sala de aula, já que ele não viu isso nos outros 10, 11, 12 anos de escola ou de vida, enfim. Obrigado pela pergunta. Eu vou tentar responder dentro da teoria crítica, que é a matriz que eu adoto já há algum tempo, estudo, né? Essa questão do comportamento, da civilidade, da boa conduta, das boas normas, ela é uma questão antiga, né? Há um filósofo da escola de Frankfurt, que se chama Adorno, ele diz o seguinte, que o primeiro ato de civilidade começa quando dois senhores numa porta estreita, um se dirige ao outro, senhor primeiro, por favor. Então, o que eu noto da queixa dos professores, eu entrevistei bastante professores, agora há pouco eu terminei um trabalho em Portugal, onde eu entrevistei 15 docentes. E é unânime, a maioria deles dizem que está cada vez mais difícil trabalhar em sala de aula em função disso que você coloca. Não é tanto a violência dura, porque a violência dura, ela quase não existe na escola. Tanto que quando ela aparece, a mídia logo vem e faz, bombardeia, faz tudo aquilo que a gente sabe que a mídia faz. Essa violência, a violência com arma branca, com arma de fogo, a violência dura, aquela que fere o código penal, ela não tem. Ela é mínima, são 2%, uma coisa mínima. Agora, isso que você colocou, as regras da civilidade, da boa conduta, da educação, de você esperar a vez do outro, e, sobretudo, os regimes de atenção também na contemporaneidade estão sob ameaça. E não é só criança, esse é o problema. Em Portugal, por exemplo, no agrupamento de escolas que eu fiz a pesquisa, o telemóvel ele não entra, não fica com o aluno. O aluno, existe um cofre na entrada da sala, o aluno vai, coloca ali, e no final da aula, a menos que você vá fazer um trabalho que precise do telemóvel, precise do celular, né? Do contrário, não se usa o celular em sala de aula. Você está criando uma sociedade completamente, é aquilo que a gente chama cultura letrada e hiperconexão, e dispersão hiperconectada, porque se diz, né, o professor é o mediador entre a internet e a sala de aula. Não. O professor é o mediador entre o conhecimento e o aluno. A internet é o lugar da dispersão, a sala de aula é o lugar da síntese. Então, a grande dificuldade que você coloca, eu também sinto, eu também vejo, e é uma questão que ela começa, na realidade, ela ganhou uma força agora, mas ela começa no século XIX. Se você pegar os trabalhos do Nietzsche, por exemplo, sobretudo Assim Falava Zaratustra 2, que é quando ele fala do aleijado invertido, já existe aquela orelha imensa que não filtra nada, não ouve nada, que vai assimilando. Eu estou simplificando um pouco. E o Henry Bergson, Matéria e Memória, onde ele diferencia muito bem o que é percepção e o que é memória. Os nossos alunos estão cada vez mais, não só o público alunado, se você for ao teatro, a mesma coisa. Se for ao cinema, a mesma coisa. Isso se propagou num nível tal que eu conheço, não sei se você é aquela atriz Fernanda Montenegro, diz que ela não vai mais ao cinema, porque uma vez a Vira e Mexe tem ido e os burburinhos, as conversas durante o filme. O artista de teatro também nota o público desatento a cada 15 minutos. Então, aí a gente vê que é uma reeducação de toda uma geração, né? Que a gente não sabe o que vai dar, né? Esse mundo admirável, mundo novo, a gente não sabe. Agora, de fato, há. Por isso que alguns autores, eles dividem, esse é um tema que eu pretendo tratar bem no final, eles diferenciam comportamento de indisciplina, incivilidade, bullying e violência. São quatro fenômenos distintos. A indisciplina, que é a quebra do contrato pedagógico da aula. Você está dando aula e você está, ao mesmo tempo que você está dando aula, você está tentando mobilizar a atenção, então corpos inquietos, levanta, sai, sobe, um mexe com o outro, atrapalha a aula, entendeu? O professor vai dar aula, e ocorre muito no ensino fundamental, mas hoje no ensino médio também. A incivilidade é aquilo, o cara está passando, você dá um tapa, coloca o pé para cair,
fala um palavrão, mostra o dedo do meio, isso é a incivilidade. E isso precisa educação também, né? Então, você, um bom dia, boa tarde, o senhor passa primeiro, isso é civilidade. A violência é aquilo que nos ensina Marilena Chaui, num texto que se chama Brasil, mito fundador e sociedade autoritária. Eu recomendo que, se quem tiver a oportunidade de ler, leia, onde ela define a violência partindo da acepção latina, vis força, tudo aquilo que age usando a força para ir contra a natureza de um ser. Violência é desnaturar, coagir, constranger, torturar, brutalizar. A violência dura, né? E o bullying, que é uma violência diferente, as pessoas confundem, é uma diferença entre pares numa hierarquia, portanto, é errado dizer que o professor praticou bullying com o aluno, não. O bullying, ele ocorre numa relação simétrica, entre pares, entre iguais, né? Então, você tem o assédio moral, você tem a violência, então é preciso, assim, devagar, a gente ir diferenciando, porque é importante o conceito, né? O conceito, ele nos ajuda a intervir, ele nos ajuda a compreender melhor. Então, essa dificuldade que você coloca, eu penso que é o grande desafio da escola contemporânea. Tem até aquele texto da Paula Sibila, depois, se vocês quiserem, eu posso ver alguma share, alguma coisa indicar, que se chama Redes ou Paredes, a escola em tempo de dispersão. Como ser professor hoje? Quando eu entro em sala de aula, na licenciatura também, eu já falo no primeiro dia de aula, né? Olha, eu tenho, assim, poucos artefatos para tentar mobilizar a atenção de vocês, para tentar capturar a atenção de vocês. Eu vou fazer um esforço gigantesco para tentar trazer vocês para a aula, mas eu tenho muitos concorrentes. Celulares, isso e aquilo, internet, mas eu costumo usar, igual o título da professora Maria Cristina Franco Ferraz, um pequeno adágio da paideia platônica, que o Platão usava na sua paideia, que é em grego, né, kalepá takalá, as coisas belas são difíceis. É difícil você ascender ao conhecimento, quando você acessa o conhecimento, que você é iluminado pelo conhecimento. Igual o título de Sócrates, né? Acho que é o nosso patrono e exemplo de todos aqueles que se valem do seu exemplo, né? O da Marilena Chaui é mito fundador, tem na internet, está disponível na internet, mito fundador, sociedade autoritária. É uma obra-prima, assim, é um livro daqueles autores que pensam o Brasil, né? É um livro de ponta, assim, para você entender o pensamento. Mas eu acho que a sua questão, ela é assim, é uma questão muito complexa e que demanda esse esforço, né? Agora, a gente não pode mesmo confundir liberdade com outra coisa, né? A liberdade, o professor Antônio Cândido, numa fala sobre ética, ele falou a liberdade absoluta é um sonho anarquista lírico que não tem nenhuma correspondência com a realidade histórica. Não tem nenhuma correspondência com a realidade social, com a realidade histórica. Fala-se muito hoje, por exemplo, ele está escrevendo nos anos 80, ele já é falecido, né? Ele está escrevendo lá nos anos 80, naquela série sobre ética, onde ele diz o seguinte, fala-se muito em liberdade de imprensa. Eu fico pensando, por exemplo, nas minhas netas, a televisão, em nome da liberdade de imprensa, suspende o desenho animado e passa Calígula. Eu considero isso um atentado ao ser informação gravíssimo. E as mídias fazem isso, né? Porque as mídias é terra de ninguém. Então, quando a gente critica a mídia, o professor tem que fazer a crítica à mídia, até eles pensam que você está impondo a ditadura, ou impondo a mordaça. Devagar com andor. Que sociedade é essa? Mesmo na Grécia Antiga, que é o modelo de educação democrática, como é que era a polis grega, a escolé grega? Eu lembro a vocês que era o diálogo em praça pública, era um diálogo dado pela simetria, pelo senso da posologia, pela boa medida, pela ponderação, todos tinham igual direito à palavra, menos mulher, escravo, estrangeiro, né? Isso a gente tem que abrir um parêntese, mas todos tinham direito à palavra, e ao usar a palavra, você estava investido da isegoria e da isonomia, o igual direito a usar a palavra em público, e aí o debate ocorre naquilo que a gente chama, que também é uma expressão grega, que é o debate hoje é violência pura, é briga, é grito, as pessoas não debatem. Pega o Gorgias do Platão, onde ele ensina a arte da retórica.
vencer o argumento do outro pela argumentação. Se você lê o Gorgias do Platão e você olhar, por exemplo, as manifestações estudantis, algumas, ou mesmo as mídias, né? É briga, né? É briga, é violência, é um fenômeno políticos. Aonde que você tem... isso, a Grécia continua viva hoje ainda, né? Você tem... Eu esqueci a paresia, é a palavra grega. A paresia significa, num debate argumentativo, se eu reconheço que o teu argumento é melhor, eu me curvo a ele. Hoje não, as pessoas agridem mais ainda. As pessoas aí que agridem. Então, você pega, por exemplo, a política, ela é aquilo que Hannah Arendt chama a impossibilidade do espaço público. Então, você vê que um tema, ele nos convida a outro. Enfim, é um debate sem fim. Eu vou ler aqui, ó, Liberdade e Libertinagem, que a Luana colocou. Material teórico incrível, muito obrigado. E aqui termina o João dizendo conceito de comunicação não violenta, importante para compreender o cidadão e o meio. Isso. A informação. Eu poderia trazer as ideias de Walter Benjamin, outros teóricos, mas assim, não dá tempo, então eu tenho medo de extravasar muito. Mas esse texto aqui, eu pretendo editar. Eu não posso editar da forma que está, porque eu não fiz eu fiz apenas a transcrição. Eu pretendo editar o texto, reescrever e depois liberar para vocês, porque é uma síntese. Eu acho que todo aluno aqui da IAD tem que ter. Isso eu escrevi à noite. Eu peguei os vídeos, o material, e fui corrigindo ao mesmo tempo. Eu corrigi algumas coisas, e eu escrevo quando eu corrijo. Eu não sei se vocês têm notado, eu não consegui corrigir tudo por conta da aula hoje. Terminando aqui, eu vou sentar e terminar. Então, aqui, eu pretendo passar para vocês esse material com citação, com tudo, né? É isso. Não sei se tem alguma pergunta mais. Não. Isso, eu vou elaborar de forma mais elaborada, porque tem alguns erros, tudo. Mas, enfim, eu acho que deu tempo, né? Eu não sei se tem mais pergunta, não sei se existe mais alguma questão. Se a professora Dari tiver, não sei se ela... Alex, tudo bem? Os alunos estão pedindo para você comentar sobre a tarefa da tua disciplina que tem para entregar. Ah, tá. Então tá. A tarefa é um texto curto da Maria Helena de Souza Pato. É um texto cujo título é Psicologia da Violência ou Violência da Psicologia. Então, eu procurei um texto que tivesse relação com o tema anterior para dar uma sequência. É uma pergunta só, eu acho que ela está no mudo. Eu coloquei a pergunta, você vai extrair dali, né, fazer um pequeno excerto, uma extração das críticas que ela faz, tendo em vista essa expressão, do ponto de vista social e do ponto de vista escolar. É fácil porque vocês já fizeram, praticamente. Não com esse texto, vocês fizeram com o texto da Aline Lima. A Aline Lima, aquele artigo, né, breve histórico da psicologia no Brasil. Vocês fizeram. Então, tá simples, é uma tarefa simples também, que não vai demandar né, um grande tempo. É isso. Então, eu acho que está lá, eu coloquei, eu posso até dar uma olhada depois aqui, mas eu coloquei já a tarefa com a data certinha. Seria isso? Licença, posso falar? Pode falar, é o Sandro? Não, é o Denilson. Sim, pode falar. Não, é que eu queria saber o seguinte, se o prazo, porque então vão ser 2 atividades para entregar até dia 24, né? E aí, pela extensão do conteúdo, será que não ficou muito acelerado, não ficou muito curto esse período para entrega das 2 atividades? Eu coloquei até o dia 24, né? De hoje até o dia 24? Sim, e fora a tarefa da semana 4. Tá, as 2 estão em conjunto, fora as outras demandas das outras disciplinas. Só se eu der 2 dias a mais, então, você acha que ajuda? 2 dias ou 3? Não posso falar só por mim, né? Tem porque a semana que vem eu vou aglutinar, na outra semana com o Vigotes, eu vou aglutinar os textos
porque eu estou precisando reler também alguns artigos, né, porque de algumas coisas eu me desatualizei, mas eu vou reler. Então, vai ter uma semana que nós não vamos ter, né? Então, eu vou olhar certinho, eu converso depois com a professora Dari, também ela me dá uma ajuda. Oi, Dari. Pessoal, bom dia. Eu escutei o que vocês comentaram. É o seguinte, gente, no dia do encontro síncrono, tá? Vocês podem ter atividades individualizadas, tá? Todas elas vão confluir numa mesma data, tá bem? Então, assim, ó, por quê? Porque no encontro síncrono, no semestre passado, vocês tinham até as 18 horas do sábado para entregar. Como nós achamos que fica bem complicado essa dinâmica, tá? Nós estendemos até terça-feira, tá? Mas aí vocês têm sábado, vocês têm domingo. Só que o correto, gente, é vocês já darem encaminhamento hoje e já irem postando. Porque lembrando, no dia do encontro presencial que vocês têm, a atividade é feita lá na hora. Então, no encontro síncrono não é diferente. Só que como cada um de vocês vai estar na casa de vocês e tudo, então a gente estendeu até terça-feira. Só que era para ser concluído hoje, tá bom? Mas a gente deixou. Então, vocês vão ter das disciplinas que aqui estão, né? Vocês têm que entregar a atividade, tá bom? Na data lá marcada. Então, todas estão com a mesma data. Isso. E vou reforçar de novo, gente. Semana que vem, na palestra da professora Cida, ela vale declaração para vocês de extensão e ela vale tarefa para todas as disciplinas. A tarefa do encontro síncrono 2, vocês vão entregar na minha aba, tá? Eu vou entrar, inclusive, na semana que vem para reforçar isso. Então, é importante, gente, que vocês entreguem as atividades, tá bom? Então, é só para lembrar isso aí, tá? Encontro síncrono, entrega-se tarefa de acordo com a data que está marcada lá. As abas que foram abertas, gente, na segunda-feira, lembrando, vocês têm a semana inteira para fazer, né? E a culminância é na terça da outra semana. Lembrando que todo mundo que se inscreveu aqui para o curso EAD, né, no dia da aula inaugural, eu avisei, gente, tem que ter um tempo pro desenvolvimento das atividades, seja durante a semana, seja no final de semana. Tá? Sabendo que tem encontro presencial no sábado e encontro síncrono, sugiro, né, agilizarem o que tem para fazer. Nem sempre durante a semana as disciplinas botam tarefa. Tá? Tem tarefa que na semana dos encontros não tem coisa para entregar. Então, só observem isso. Tá bom? Sandro. Bom dia, professora. Eu compreendo sua fala, mas, por exemplo, nessa semana, só a senhora não passou uma tarefa. Eu acredito que todos os colegas que estão presentes, principalmente hoje aqui, reservaram espaço para cumprir as tarefas que vocês estão dando para a gente. Apesar de elas serem relativamente simples, elas demandam tempo. E se a senhora der uma lida aí com mais calma, caso que a senhora está lendo, vários de nós estamos manifestando a necessidade realmente de uma ponderação em relação à entrega desses trabalhos síncronos concomitantes às tarefas da semana. Então, eu peço que a senhora e os outros professores... Eu vou avisar os professores, gente, sobre as tarefas porque a combinação que foi avisado para os professores é que esta semana não poderia ter postagem. Então, assim, ó, agora, cuidado, né? Não prorroguem coisas. Eu posso falar com os professores e quem tem atividade para vocês da semana passada para entregar na terça, ele pode prorrogar, tá? Obrigado. Eu vou conversar com o professor. Só que, de novo, eu aviso, gente. Teve um aluno aí que colocou, tá ok, vocês que lutem. Não, a gente avisou, existe algumas situações que a gente pode combinar com os professores, a gente ajusta, só que assim, ó, existe um compromisso com os horários das disciplinas, né? Então, assim, eu sei que todo mundo tem vida corrida, eu também tenho, o Alex também tem, todo mundo tem, tá?
Mas, assim, não dá para toda vez que a gente tiver alguma coisa ter que prorrogar, porque a gente avisou sobre isso, tá bem? Então, bastante cuidado com isso, porque não dá para deixar leitura acumulada, tarefa acumulada, tá? E encontro síncrono, gente, assim como encontro presencial, é legislação, a gente tem que cumprir tarefa, senão a gente não tem como, tá? Isso aí está especificado, tá bom? Então, eu vou conversar com os professores que postaram ou que colocaram tarefa para eles reverem essa data aí, tá bom? Obrigada. Gente, só lembrando que agora, se vocês não têm dúvidas mais do professor Alex, esse momento aqui até as 10 horas, vocês têm intervalo, tá? Porque na sequência vai entrar o professor Marcos Vinícius, ele vai ficar um pouquinho mais, tá? E depois disso, vem o professor de ambientação, o professor Márcio Curralo, tá? Então, vocês têm o professor Marcos Vinícius, que dá aula de fundamentos sociofilosóficos, e o professor Marcos Curralo, que dá a disciplina de ambientação, tá bom? Então, agora vocês têm intervalo. Professora, só um minutinho, professora. Não é só mais até uma as coisa. 10h10, é até as 10 horas, gente. Por favor. Professora, só um minutinho. Oi, Vinícius, pois não. O que eu preciso dizer é o seguinte, não é que nós estamos querendo uma prorrogação ou então que a gente quer que vocês deixem de passar as tarefas. A única questão é que fica um pouco complicado na organização se, por exemplo, você está dizendo de que as tarefas do encontro síncrono vocês só abrem uma extensão para a gente poder utilizar esse tempo de sábado até terça para se programar, mas que no encontro presencial a gente faria em sala de aula. A questão tem algumas matérias que só tem 1 hora, ou seja, o professor ele vai ter que passar o conteúdo da teoria, abrir para as dúvidas e ainda assim a gente tem que fazer uma atividade, e aí assim, pensando como é o formato presencial e aqui no online, eu acho que tem que pensar um pouquinho, porque mesmo sendo uma atividade simples, não se faz em um tempo de 1 hora em todo esse tempo que o professor está fazendo. Eu acho que precisa se pensar até mesmo nessa consideração. É isso que eu estou trazendo. Eu entendo que foi dito que que no encontro, talvez na aula inaugural, ou era muita coisa para ser dito e talvez não ficou tão claro, alguma coisa do tipo, mas realmente pegou a gente de surpresa. Colocar lá que na semana, quando começou hoje, tem a aba da semana do encontro síncrono, tem as atividades, então assim, realmente está tendo esses ruídos. É isso que a gente precisaria ser combinado. Não é pedir prorrogação ou simplesmente querer que a gente uma extensão porque a gente não está conseguindo se equilibrar. A gente, pelo contrário, a gente está tentando equilibrar esses pratos. Só que assim, quanto mais pratos forem colocados, entendeu? E aí pensando na questão do fracasso da educação, a gente se sente fracassado se a gente não entrega. Pensando na psicologia como dentro do material teórico, que é um ponto. Eu acho que é basicamente isso. A gente só quer tentar, de alguma maneira, equilibrar esses pratos, unindo também com a teoria, unindo o que está sendo ensinado nesse sentido, é isso, tá? A gente fica realmente... Eu estou tentando só trazer essa reflexão. Não, eu entendi. Peço desculpas, tá? Tranquilo. Pessoal, olha só, teve quem postou ali, eu vou repetir novamente, tá? Vocês têm agora o intervalo, e quem quiser só desligar o microfone e a câmera, tá? E continuar logado, ok, tá? Quem precisar sair da sala, também ok, só que volte para essa mesma sala às 10 horas, tá? O que eu estou dizendo é que não precisa sair, é só desligar o microfone e a câmera no horário do intervalo, tá? Às 10 horas vocês vão ter aula com o professor de Fundamentos Sociofilosóficos, tá bom, gente? Obrigada. Bom dia, obrigado.